Tite deu entrevista coletiva hoje no CT Ninho do Urubu. Vamos repercutir aqui algumas perguntas e respostas do técnico do Flamengo. Tem informação aí também sobre Flamengo no mercado da bola. Trazer algumas situações aqui para vocês. Vamos comentar aí também várias outras situações, principalmente repercutir essa entrevista coletiva do Tite. Então você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e mais uma vez o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, diz que um técnico é a cara do Flamengo, né? Ele começa, né, faz a abertura da entrevista coletiva do Flamengo. O Landim estava de férias, né, viajando com a sua família, chegou hoje à cidade do Rio de Janeiro, justamente para participar da entrevista de apresentação do Tite, e de cara ele fala que o Tite é a cara do Flamengo. Disse isso com o Rogério Ceni, disse isso com o Sampaoli, Vitor Pereira, enfim, vários outros técnicos, e mais uma vez ele fale isso, e espero eu que dessa vez o presidente do Flamengo esteja certo, que o Tite tenha a cara do Flamengo realmente, e que ele possa conquistar os títulos aí para a próxima temporada 2024, porque o brasileiro nessa temporada já tá lá, já tá com a mão e meia o Botafogo no título, a não ser que aconteça uma reviravolta bem louca. Nenhum dirigente, né, tirando o Landim, né, e esse início de coletiva que o Braz falou um pouquinho, o Spindle falou um pouquinho, o Reinaldo Belotti falou um pouquinho, tirando esse início de coletiva, nenhum dirigente falou com a imprensa. Quando eu digo falou, é que geralmente após entrevistas de apresentação, o Marcos Braz ou o Spindle respondem perguntas ali da imprensa. Isso não aconteceu, isso foi uma determinação do Flamengo, que a coletiva era apenas para o Tite, né? Apenas perguntas para o Tite. O tempo foi limitado dessas perguntas, tá, galera? Não teve muitas perguntas, foi 15 minutos, 20 minutos só de coletiva, enfim, até para não gerar uma certa polêmica. O Tite treina hoje o time do Flamengo, então até para não atrapalhar o treinamento, ó, vamos fazer aqui a apresentação rapidinho e depois tem treino. Os jogadores já estavam no CT fazendo trabalho ali na parte interna do CT e agora estão indo a campo, né, treinar com o técnico Tite, beleza? E ao ser questionado sobre o motivo de ter aceitado treinar o Flamengo ainda em 2023, o Tite falou o seguinte: o objetivo é a classificação direta para a Libertadores. Nós temos qualidade, tem a possibilidade de título no Brasileirão, mas é matemática, é uma possibilidade que é sonho. O real é buscar a vaga na próxima Libertadores, né, de 2024. Ele fala também que ele teve um ajuste de datas, ele não queria realmente assumir uma equipe no Brasil em 2023, como ele disse, mas que, né, é o Flamengo, tem a torcida do Flamengo, né? Ele foi perguntado por que ele aceitou treinar o Flamengo, ele falou que, pô, durante 4 anos o Flamengo se mantendo no topo, o time, a torcida, o elenco, tudo isso influenciou na decisão dele, e também já conhecer as pessoas, já conhecer os atletas, né? Ele tendo esse conhecimento já nesse ano, pro ano que vem as coisas ficam mais fáceis, então ele deu essa resposta, tá, pessoal? Vamos avançando. Ó, aí ele falou aqui, o que incentivou a aceitar o projeto do Flamengo? Ele falou a estabilidade que tem na qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva, e a estrutura como a do Ninho do Urubu, a do CT Ninho do Urubu, enfim, e outras situações também, né, pessoal? Porque o Flamengo, enfim, o elenco, toda essa situação. Foi perguntado a ele sobre um tema polêmico: Pedro e Gabigol. Pô, Tite, você levou o Pedro, não levou o Gabigol? Você já teve essa conversa com o Gabriel de não ter levado ele para a Copa do Mundo, né? E teve a situação do Gabriel lá no trio elétrico, comemorando o título da Libertadores, falando do Tite, a torcida entrou um canto contra o Tite, aí o Gabriel, né, foi junto ali com a torcida, e ele falou o seguinte sobre isso: olha, foi um papo reto. Os dois concorreram para ir à Copa, mas não com a mesma característica. O que ele quis dizer com isso? Ele disse que ele não deixou de levar o Gabigol porque levou o Pedro. Porque são
características completamente diferentes. O Pedro é centroavante, o cara fica parado lá na área, faz pivô e coisa e tal. O Gabriel não, o Gabriel é um jogador que se movimenta mais e que, por ele ter concorrido com outras vagas ali mais preenchidas, né, da seleção brasileira, né, por jogadores ali já com tempo, com a rodagem maior do que ele não convocou o Gabigol e mandou esse papo pro Gabigol até para finalizar qualquer tipo de polêmica. E eu, na época, até falei isso: olha, gente, eu acho que o Pedro tem chance de ir à Copa, mas o Gabigol não, porque o Gabigol, né, concorre com outros. Apesar de eu ter achado que ele poderia ter levado o Gabriel ia marcar um gol de pênalti lá, pelo menos, né, ele levou só o Pedro, né, e, enfim, só para encerrar qualquer polêmica, tá? Sobre como o Flamengo vai jogar. Tite, e aí, como é que fica? E ele, vocês viram aí que eu botei, Tite repete Sampaoli em entrevista, né? Porque o Sampaoli, quando ele chega ao Flamengo, e antes de chegar ao Flamengo, ele falou lá no Sport TV, não é o treinador, não é a equipe que tem que se adaptar ao treinador, é o treinador que tem que se adaptar à equipe. E aí, o Tite falou a mesma coisa. O técnico é quem tem que se adaptar aos jogadores, não a equipe se adaptar ao técnico. A questão ofensiva, se ele vai jogar de forma ofensiva, se vai jogar de forma defensiva, ele falou, olha, o DNA do Flamengo é ofensivo. O DNA do Flamengo é de posse de bola, ter a posse da bola, né? Só que, ao mesmo tempo, em momentos da partida, o adversário tem a bola, o adversário tem o domínio. Então, nesses momentos, você precisa, tá? Não deixar que o adversário finalize, né? E ele quis dizer isso. Eu acho que, tudo bem que o Sampaoli falou a mesma coisa lá, que tem que se adaptar, a mesma coisa que o Tite falou agora, mas eu acho que o Tite vai cumprir com isso, porque eu acho que o Tite é um técnico que se adapta mais à equipe. Ele não é daquele cara que vai impor o estilo de jogo dele, é posicional e coisa e tal, como o Sampaoli fazia, né, em detrimento da equipe. Não, acho que ele vai realmente se adaptar aos jogadores e o Flamengo vai andar, pelo menos é por isso que a gente torce, né? Ele detalhou os primeiros dias no Flamengo, né? Disse que foi perguntado a ele, ô Tite, o que você treinou aí? Aí ele meio, não, de início teve mais o trato humano, né? Conhecer as pessoas, se ambientar. É claro que ele não vai entregar o ouro também, né, gente? Ô Tite, o que você treinou aí? Ele não vai falar, treinei a tática, tal coisa, então não vai passar isso aí naturalmente pra imprensa. A gente sabe que ele fez trabalhos de bola parada e coisa e tal. Ele não vai abrir esse jogo aí pra imprensa e tá no direito dele. E de fato a primeira semana é mais pra conhecer os funcionários, conversar com a galera, enfim, toda essa situação, né? E uma coisa que eu achei interessante, que o Tite falou também, pessoal, é que ele falou que já conheceu todos os atletas, inclusive 3 atletas ele conversou por videoconferência, que é o caso do Pulgar, do De Arrascaeta e do Gerson, né? Esses atletas estão nas suas devidas seleções, né? O Gerson tá na seleção brasileira, o De Arrascaeta tá na seleção do Uruguai, o Pulgar tá na seleção, apesar de já estar aqui chegando no Rio de Janeiro, o Pulgar, né? O Pulgar tá suspenso lá, mas quando chega o Tite, o Pulgar tava ainda na seleção chilena, então eles já vieram. O Tite já conheceu esses jogadores a partir de videoconferência, né? Então achei bacana isso aí também, ele fazer questão de vai esperar os caras chegarem. Não, vou ligar pros caras, vou dar, galera, a gente vai trabalhar aqui assim, assado, quando vocês chegarem, enfim, já vamos viajar comigo, tá? Pra Minas Gerais, que o Flamengo já conta com esses atletas pro próximo jogo, tá? E aí, galera, Pedrão, o que você achou da entrevista coletiva do Tite? Você achou que foi uma boa entrevista? Você achou? Eu achei que foi uma entrevista bacana. É uma entrevista que, naturalmente, o torcedor do Flamengo fica iludido. Apesar, né? Não todo mundo, né, gente? O torcedor do Flamengo é muito grande. Não sou ninguém para falar pela seu porta-voz. Não é minha intenção aqui. Mas, apesar do Tite falar o titez, né? Que muitas das vezes ele enrola muito para falar uma coisa, ele convence na fala dele, né? Ele tem esse poder de convencimento, e que ele tem esse poder de convencimento com os atletas também,
né, para que ele consiga implementar o estilo de jogo melhor, que vai se adaptar melhor ao Flamengo, e o Flamengo tem as vitórias agora pela frente, pessoal. E aí, cara, o torcedor, eu não quero o Tite, coisa e tal, agora a gente já vê um monte de gente aí, né, achando que o Tite vai dar certo no Flamengo. É claro, tem aqueles ainda receosos, Pedrão, se Tite aí, tem que ir embora, coisa e tal. Eu compreendo, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas, gente, o cara agora é técnico do Flamengo, já tá apresentado, já deu treino, já deu coletiva, vai estrear agora no dia 19, na quinta-feira, contra o Cruzeiro, fora de casa, e naturalmente a gente tem que torcer por ele, né? Vamos avançando aí, pessoal. E aí, cara, uma coisa que eu fico bem chateado com a imprensa, sobretudo alguns de São Paulo, por que não perguntaram do Corinthians? Cadê a pergunta? Por que ele disse não ao Corinthians? Por que não indagaram ele? Pô, Tite, você deu entrevista no ano passado, lá no Flow Esporte Clube, disse que não ia treinar nenhum clube em 2023 e agora você tá aí. Você tá aí treinando o Flamengo. Por que isso aconteceu? Cara, a entrevista coletiva não era do Corinthians. A entrevista coletiva era do Flamengo. Por que não perguntaram da seleção brasileira, que ele deixou o campo, né? Com os atletas lá batendo pé. É entrevista da seleção brasileira? É entrevista. Porque, rapaz, tá um festival de coisas agora na imprensa falando isso. Porque as perguntas foram feitas perguntas sobre o Flamengo. Tite, Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Ele respondeu. Falou, olha, pode, né? Mas em algumas variáveis. O Bruno Henrique pode jogar junto? Gabigol, Pedro e Bruno Henrique? Pode, mas depende de variáveis. O que é variável que ele está falando? Depende do contexto do jogo. Depende do adversário. Flamengo pega um adversário muito frágil defensivamente, bota todo mundo porque vai ser ataque contra a defesa. Flamengo pega um adversário mais difícil, não dá pra jogar Bruno, Pedro, Gabigol, vamos botar mais um volante aqui, coisa e tal, pra ajudar na marcação. Flamengo está precisando do resultado, tá sendo eliminado de uma competição. Galera, vambora, que nem o Diniz faz no Fluminense, bota lá 4-2-4, coisa e tal. São variações táticas que é interessante você ter no time. Isso é uma pergunta pertinente sobre Flamengo. Sobre o que ele vai fazer no Flamengo. Isso foi bacana. Foi perguntado sobre Pedro Gabigol, foi perguntado da relação dele com o Gabigol, né? Porque o Gabigol não foi pra Copa. Tite, como você vai jogar? Ele falou, o DNA do Flamengo é ofensivo, vou me adaptar aos jogadores. Falou a mesma coisa que o São Paulo falou situações de Flamengo. Então, está de parabéns os jornalistas, os repórteres que estavam lá, que fizeram perguntas pertinentes sobre o Flamengo. Não era coletiva sobre o Corinthians, não era coletiva sobre seleção brasileira, entendeu? E não tem que ficar fazendo pergunta, né, só pra vamos criar uma polêmica. Não tem polêmica nenhuma, é um novo técnico do Flamengo e a torcida, pelo menos boa parte, vai torcer por ele, tá? O Tite já não é técnico do Corinthians há 7 anos. Tem 7 anos que o Tite não é técnico do Corinthians. Aliás, tem 7 anos que ele não treina uma equipe brasileira, né? Que não treina clube, né? Tem 7 anos, ele treinou a seleção brasileira, mas depois... Então, tem que fazer perguntas sobre o Flamengo. O Flamengo é muito grande para ficar perguntando de Corinthians na entrevista coletiva, tá? Pessoal, pelo menos eu acho isso, né? Quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião aqui nos comentários e já diz aí da onde você mora, tá? Discordo dessa galera aí. Pessoal, é o seguinte, a CBF sugeriu a Flamengo e Bragantino para que o Flamengo adie o jogo contra a equipe do Bragantino para jogar a partida no Maracanã. O Flamengo aceita, né, esse imbróglio aí, Flamengo, Comebol, Maracanã, vai jogar no Maracanã, não vai jogar no Maracanã. O Bragantino, no entanto, tá contra a ideia, o Bragantino não quer aceitar o adiamento, tá? A proposta é uma tentativa de solucionar esse entrave entre o Flamengo e a diretoria do Flamengo, tá? Né, a Comebol quer o Maracanã com antecedência, só que o Bragantino, ao mesmo tempo, não está aceitando isso. Lá atrás, o Flamengo tentou antecipar essa partida aí contra a equipe do Bragantino, mas o Bragantino também não aceitou, porque eles alegaram que ia jogar
3 vezes fora de casa seguida. E no regulamento você não pode jogar 3 vezes seguida fora de casa. Você pode jogar 2. Tanto é que o Flamengo jogou agora contra o Corinthians fora, vai pegar o Cruzeiro fora e depois tem a equipe do Vasco dentro de casa no Maracanã. Enfim, vamos ver, vamos atualizando a galera, ver como é que vai ficar essa situação. Sobre Bruno Henrique, eu sei, o pessoal tá falando mais sobre a entrevista do Tite, o Tite pra cá, o Tite pra lá. Segue a mesma situação, tem um acordo encaminhado, o salário já tá tudo certo, o entrave, né? A questão do tempo de contrato, não acredito que vai ser isso que vai impedir que o Bruno Henrique renove com o Flamengo, ele vai sair, não acredito, acho que eles vão, pelo que a gente acompanha de bastidor, vão chegar no denominador comum em relação a isso, e a chance dele ir pro Palmeiras é zero, inclusive a diretoria do Palmeiras está revoltada com o Bruno Henrique, está revoltada com a equipe, com o staff, com o empresário do Bruno Henrique, porque eles estão achando que o Bruno Henrique estava usando esse interesse do time do Palmeiras para tentar um contrato maior. É a informação que vem de lá, não sou eu que estou falando isso, eu não acho nada disso, mas é a informação que vem de lá, inclusive o PVC já havia trazido essa informação aí. E os caras estão bolados e parece que saíram de vez do negócio aí, então o Flamengo tem caminho livre para acertar com o jogador, beleza? O Tite, galera, falou também sobre questão de contratações, né? Isso foi perguntado ao Tite sobre elenco, ele falou que respeita as hierarquias e quem trata disso é a diretoria. Basicamente, ele fala naquele linguajar dele, mas tô meio que traduzindo, né? Ah, você é bonzão mesmo, hein, Pedrão? Traduz o que o Tite fala. Não tô querendo dizer isso, meu amigo. Só tô falando que ele quis falar basicamente isso. Então, tem informação até do Rodrigo Matos, aqui do All Sport, que traz o seguinte. As necessidades para a remontagem do elenco do Flamengo para 2024 começarão a ser discutidas com o Tite a partir da próxima semana. Isso será feito com bastante calma, porque a prioridade é a classificação direta para a Copa Libertadores da América, tá? E deixar claro aos jogadores que contam com eles. Então, o que acontece, gente? O Flamengo já se movimenta, tá? Para fazer contratações. O Rodrigo Matos fala que também a diretoria do Flamengo entende que tem espaço para expandir os gastos com salários, pois tem receitas de patrocínio alta, bilheteria, sócio-torcedor, dinheiro da televisão entrando aí agora, e o Flamengo vai com força no mercado em 2024. A gente já tem conversado isso, só que internamente, né, o Flamengo tem evitado, né, entrar nesse tema. O Braz já está tratando as contratações, já está conversando aí com os representantes, tem a procura pelo Guilherme Arana, tem a questão do De La Cruz, que o dirigente do Flamengo mantém contato ainda, tem o Oscar e coisa e tal, mas isso é evitado ser conversado internamente, porque em meio a contratações que vêm ao Flamengo, tem também uma série de jogadores que vão embora. Então, para não gerar digamos assim, um desconforto interno, e o Flamengo precisa desses atletas motivados ainda para buscar essa vaga na Copa Libertadores do ano que vem, mais do que nunca o Flamengo precisa dos atletas, o Flamengo evita entrar nesse tema. Você viu que o próprio Tite evitou entrar. Se é o Sampaoli sai falando, eu vou querer contratações e coisa e tal. O Tite não, o Tite tem um cuidado maior em relação a isso. Não, quem trata isso é a diretoria, eu respeito as hierarquias, eu tenho que respeitar e coisa e tal, mas o Flamengo já trata sobre isso, mas evita essa conversa ali nos corredores do Ninho do Urubu, até para não gerar esse desconforto. Pô, aí, fulano já vai embora. Porque rola, né? Comenta ali, tu viu? Já avisaram que vão mandar. Não, isso aí só vai ser tratado mais pro final, quando o Flamengo já tiver garantida a sua vaga na Libertadores, mas o Braz e os dirigentes do Flamengo já estão se movimentando para realizar as devidas contratações aí, né, dos nomes aí que são mais falados no Flamengo, beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.